Consigo nem imaginar o que seria fazer a gestão de uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, sem tecnologia. Eu acredito que a inteligência artificial ela não vai dispensar o trabalho humano totalmente, mas ela vai nos ajudar a usar as capacidades estatais, que nós chamamos capacidade das pessoas, no local correto. Olá, muito bem-vindos ao podcast, o podcast da Prodan, e estamos recebendo hoje a Marcela Arruda, que é a secretária municipal de gestão aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, secretária, pela sua presença. Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Ao meu lado aqui o presidente da Prodan, Francisco Forbes, que participa com a gente da conversa. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia. Vamos lá então, já começa com a sua pergunta para a secretária. Marcela, uma gestão de quase 130 mil pessoas, 130 mil funcionários públicos que faz essa cidade andar para frente todos os dias. Como que você faz isso e como que você faria isso, né? Já pensou fazer isso sem tecnologia, né? Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que a tecnologia te ajuda no dia a dia da gestão desse universo tão grande de tantas pessoas que faz essa cidade pulsar todos os dias. Forbes, excelente pergunta. Eu não consigo nem imaginar o que seria fazer a gestão de uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, sem tecnologia. Nós temos 225 mil servidores no total, se a gente contar com aposentados. Atualmente ativos 128 mil, e nós precisamos de muita tecnologia no dia a dia, mas vou te dar um exemplo. A folha de pagamento, nós precisamos de sistema. Quando a gente olha para o sistema da folha de pagamento, às vezes se entende que é só o pagamento da folha, o processamento, e não é. É o sistema de cadastro do servidor, já na entrada. Hoje nós temos um sistema que está em fase de aperfeiçoamento, a gente pensa e contamos com a ajuda da Prodan, inclusive, para aperfeiçoá-lo, mas é um dos exemplos. O outro, desde 22, nós, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, implantamos muitos elementos para a gestão por evidências a partir de dados. Eu preciso do Power BI, mas para chegar ao Power BI eu preciso de todo o conhecimento de uma tecnologia de dados, que hoje a gente faz com o apoio da Prodan, para que isso aconteça. Então, quando você entra na minha sala, você vai ver um painel com muitos dados. Tudo isso é feito com muita tecnologia e é a partir disso que a gente consegue saber quem são os servidores da cidade de São Paulo, qual o perfil, qual a base de remuneração e onde eles estão, de forma rápida. Secretária, aproveitando, São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Prodan, as secretarias têm utilizado o trabalho com inteligência artificial, justamente tem um impacto brutal na gestão. Queria até dar um dado aqui, uma pesquisa recente feita no Reino Unido mostrou um impacto aí de redução de 26 minutos por servidor com a implementação da inteligência artificial. Como é que a senhora avalia isso em São Paulo, uma cidade com a proporção de megalópole de São Paulo? Que tipo de resultado a gente pode ter? Como é que pode ser a dimensão desse impacto aqui? A inteligência artificial já é uma realidade, nós não devemos temer. Muitas pessoas ainda temem, mas a gente não deve temer o futuro e sim enfrentá-lo. E na cidade de São Paulo, a inteligência artificial vai tornar nossos processos mais ágeis. Se a tecnologia por si só e os processos inovadores, que também tem a inovação, tem a tecnologia, a transformação de cultura, já trouxe muita agilidade, eu acredito que a inteligência artificial ela não vai dispensar o trabalho humano totalmente, mas ela vai nos ajudar a usar as capacidades estatais, que nós chamamos a capacidade das pessoas, no local correto. Então eu vou automatizar processos, como a gente já está fazendo com a ajuda de vocês. Volto a dizer, né, não se faz nada sozinho numa dimensão dessa, mas a partir da inteligência artificial esses projetos se tornarão processos mais inteligentes. Então, acredito que isso vai contribuir muito. Hoje a gente paga 2,5 bi na folha por mês. Nossa. Metade disso, quase metade disso para aposentados, né, mas a nossa conta é total, e o restante para servidores na ativa. Isso é um dos valores de investimento em pessoas. Nós temos uma força de trabalho muito maior. Eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar a usar esses recursos também com mais eficiência. Eu acho que dentro que a senhora falou dessa mudança de cultura, acho que o próprio servidor que está comprometido com o trabalho, com uma proposta de entrega de um projeto, ele percebe ao longo do tempo, ele vai percebendo que a inteligência artificial é uma ferramenta que vem para somar, não vai substituí-lo. E vai ajudá-lo numa tarefa também que é muito importante no meio público, que é desburocratização. Esse é um problema que todo aparelho público no Brasil enfrenta, e acho que a inteligência artificial é uma estratégia, uma ferramenta fundamental para a gente superar isso.
Exatamente. A inovação com desburocratização, inclusive, é uma marca do governo atual, da Prefeitura de São Paulo. O que nós temos feito e aqui fica a dica para os prefeitos e prefeitas que estão nos acompanhando neste evento, o que nós temos feito é transformar essa cultura através da capacitação. A inteligência artificial, muitas vezes, ela ainda é demonizada porque ela não é compreendida na sua dimensão. Quando o servidor público percebe que ele consegue utilizá-la e ele tem mais tempo para tarefas que realmente exige que tem o propósito, né, do seu concurso, isso acaba afastando essa repulsa que as pessoas têm da inteligência artificial como uma concorrente. Agora, nós não podemos negar que a robotização, antes mesmo da inteligência artificial, ela já minimiza também tarefas. Então, a gente tem tarefas hoje, vou dar um exemplo antigo, né, mas no Excel, que antes você gastaria tempos, mas hoje você coloca fórmulas e fórmulas e isso vai trazer para você algo que depende ainda de algo manual, da inteligência, porque você precisa saber as fórmulas. A IA ela já traz a fórmula pronta, então você consegue usar a inteligência para a capacidade da criação, da inovação. E, diferente do privado, nós temos uma lei que ainda é muito engessada, né? Nós temos o Estatuto do Servidor, que é antes da Constituição Federal. Sim. Então, tem algumas coisas que não adianta, Forbes, eu preciso do servidor público para assinar. Ele tem que assinar, mas ele vai gastar menos tempo se ele tiver o apoio da IA. Com certeza. Eu acho que Marcela resumiu muito bem aqui. Obrigado pela síntese. Queria deixar uma mensagem aqui, né? A gestão do prefeito Ricardo Nunes é uma gestão inovadora, é uma gestão que está apoiada na tecnologia, que vê a tecnologia como um avanço de qualificação, um avanço que vem para somar com a força de trabalho que a gente já tem, dado que os desafios de São Paulo são sempre maiores do que a gente consegue atender com a força atual, e que a inovação é um processo que ele precisa ter uma certa vontade de pioneirismo, né? Eu gosto da frase que fala que os barcos... o local mais seguro para os barcos é no porto, mas nenhum barco foi feito para ficar atracado. Então a gente precisa realmente sair com esse barco, surfar essa onda da inteligência artificial, trazer inovação para somar e para fazer da nossa equipe ainda mais forte. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, André. Obrigado, secretária. Obrigado, presidente. E a gente continua aqui fazendo na feira da APM as nossas conversas do nosso podcast, o Prodcast, nosso videocast da Prodam. Obrigado aí pela audiência. Até mais.